verdadeiro cumprimento e a sua consumação. E ali a condenação que ela traz é desfeita e, portanto, ela é abolida no sentido de faça isso, não faça aquilo, faça aquilo outro. Que Cristo aboliu isso na cruz. Dois povos inimigos por causa dessas leis, ele criou em si mesmo um novo. Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Deus cercou a nação de Israel com a lei, de tal forma que o judeu não tinha contato com o gentio, era quase que proibido. E o judeu, então, ele se sentia privilegiado porque havia sido escolhido por Deus para ser o único povo de Deus, o único que conhecia de fato a verdade, o único Deus verdadeiro. Deus não se revelou a mais ninguém a não ser a nação de Israel. Isso, com o tempo, infelizmente, levou a alguma coisa que foi uma espécie de exacerbação. O alvo de Deus, quando fez estas coisas, quando ele impôs estas leis, era incutir no povo de Israel a noção de santidade e de separação do pecado e do mundo. Vocês são o meu povo, vocês me pertencem. Essas leis, comida pura, comida impura, elas têm como objetivo ensinar vocês que existe diferença entre o certo e o errado, entre aquilo que pode e aquilo que não pode. Estas leis que ensinam para vocês que vocês em determinadas datas têm que fazer determinadas festas, elas mostram que eu sou o dono do tempo de vocês, que vocês não podem cuidar ou levar a vida de vocês do jeito que vocês querem, mas eu regulo a vida de vocês. Então todas aquelas leis tinham um objetivo didático, ensinar quem era Deus e ensinar aquele povo a aborrecer o pecado. A circuncisão, por exemplo, ela era apenas um símbolo. Lá no livro de Deuteronômio, Moisés já diz para o povo: não endureça o seu coração, circuncida o coração. A circuncisão era um símbolo da conversão interior. Tudo aquilo apontava para o que hoje nós conhecemos como cristianismo. Mas estava em figura, estava em símbolos, estava encapsulado na forma de leis, de regras e de normas, de estatutos, de ordenanças, que separavam Israel dos demais povos. E tinha também como objetivo manter a verdade na nação de Israel, porque se de repente os israelitas começassem a se casar com mulheres cananeias, se casar com mulheres moabitas, se casar com filisteias, aquelas mulheres ou aqueles homens haveriam de trazer aquela religião falsa para dentro do povo de Deus, e daqui a pouco você tinha um sincretismo. A mãe judia querendo levar o filho para Jerusalém para aprender a lei de Deus, mas o pai filisteu querendo levar o filho para adorar o deus Dagon, lá na cidade de Tiro. Como é que ia ficar isso? Então, casamento misto era proibido. Havia toda essa separação, mas ela era didática. Ela tinha como objetivo mostrar quem era Deus, o nosso pecado, a necessidade de um Salvador, a pureza do povo de Deus. Quando Cristo veio ao mundo, os judeus haviam exacerbado essa diferença. Eles, em vez de entenderem o grande privilégio que Deus tinha dado para eles, de terem sido escolhidos como povo da aliança, eles se vangloriavam da circuncisão, se vangloriavam da lei, e menosprezavam os outros povos, quando na verdade o plano de Deus para eles desde o começo é que eles fossem um canal de bênção para todas as nações, como Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. A vinda de Cristo mudou radicalmente essa situação, e é isso que eu queria que a gente visse nessa noite, e é o que Paulo está ensinando aqui. Lembrem que Paulo está escrevendo para uma igreja que é composta de judeus e não judeus, pessoas do povo de Israel que haviam crido que Jesus era o Messias, e pessoas que não eram judeus e que haviam crido que Jesus era o Salvador do mundo. A situação deles está descrita aqui nos versos 11 e 12. O apóstolo Paulo
fala da situação dos seus leitores não judeus antes que o evangelho chegasse. Verso 11: portanto lembrai-vos, está escrevendo para os gentios, que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, aquele termo pejorativo que os judeus usavam, os incircuncisos, a incircuncisão, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne. Você percebe aqui uma ironia de Paulo, ao fato de que o judeu se gloriava de que ele era circuncidado. Só que ele diz, é uma circuncisão por mãos humanas, que não salva ninguém. A circuncisão que salva é aquela do coração, feita pelas mãos de Deus. Verso 12: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo aqui então dá a descrição dos gentios. O que é que eles eram naquela época, antes de Cristo vir, antes do evangelho ser anunciado para eles. Eles, com toda a sua riqueza, todo o seu império, domínio, a sua filosofia, os seus deuses, a sua religião, qual era a verdade a respeito deles? Primeiro, verso 12: eles estavam sem Cristo. De que adiantava todos os impérios do faraó, todas aquelas religiões, as pirâmides, os templos suntuosos, os jardins suspensos da Babilônia? Eles estavam sem Cristo, sem o Messias. Eles não conheciam a salvação, adoravam deuses que eram fruto da sua própria imaginação. Eles não conheciam o Salvador do mundo. Segundo, estavam separados da comunidade de Israel, aquela comunidade que Deus soberanamente elegeu para ser o povo da verdade, o povo que receberia a sua revelação e a salvação. Terceiro, eram estranhos às alianças da promessa, promessas que Deus fez de que haveria de ser o Deus daquele povo, que haveria de mandar salvação, que haveria de perdoar os pecados, que haveria de dar a vida eterna, um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Todas estas promessas gloriosas que foram feitas à nação de Israel, aquele povo estava fora, era estranho, eles não estavam incluídos, não era para eles, estranhos. Quarto, vocês não tinham esperança. O que eles adoravam era ilusão, os deuses deles eram falsos. As expectativas que tinham de morrer e ir para um lugar maravilhoso, aquilo era falso. A expectativa de que morrer haveria de reencarnar e assim se purificando até alcançar a felicidade plena, era falso. A esperança de entrar num nirvana, num clímax, encontrar a união perfeita com o cosmos, era falso, não tinha esperança nenhuma, era tudo mentira. Não tinha esperança. E o que é pior, verso 12: e sem Deus no mundo. A palavra Deus aqui no grego é ateus. Ateus. Não é que eles não criam, mas que eles não criam no verdadeiro Deus. Eles não tinham o verdadeiro Deus, eles não tinham Deus no mundo. Gente, essa frase, sem Deus no mundo, ou que profunda solidão da pessoa que está sem Deus no mundo. Esse mundo desafiador, vale de lágrimas, que nos mete medo, imprevisível, com terrores diante de nós, sem Deus no mundo. Era essa a situação dos gentios, era essa a situação dos brasileiros, era essa a sua situação e a minha. Com toda a nossa religião, toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento, toda a nossa cultura, estou pensando aqui nas culturas da época de Paulo. Ele olha para aqueles povos sumérios, babilônicos, egípcios, os romanos, que era a bola da vez, e ele diz: eles estão sem Deus no mundo, sem esperança, alheios à promessa. Eles não estão completamente perdidos, completamente condenados. Verso 13: mas agora. Vocês se lembram que quando eu estava expondo o começo do capítulo 2, eu disse que a passagem ou a expressão mais importante dali daquele comecinho era o verso 4, mas Deus.
Pois Paulo repete isso aqui, mas agora. Isso era antes, mas agora. Esse agora aponta para a intervenção de Deus no tempo e no espaço. Aponta para a chegada de Deus para reverter essa situação. O que é que Deus fez? Ele diz no verso 13, vamos ver agora 5 coisas que Paulo diz que Deus mudou em Cristo Jesus com relação a essa situação. Notando em primeiro lugar, que tudo isso é em Cristo Jesus, verso 13, mas agora em Cristo, e aí ele vai descrever 5 mudanças que Deus fez. É importante notar que estas mudanças aconteceram agora em Cristo. Agora Paulo está se referindo àquele momento, poucos anos antes dele escrever essa carta, em que Deus veio a esse mundo na pessoa de Jesus de Nazaré, em que Deus assumiu a forma humana, se tornou um de nós, morreu na cruz como nosso representante, pagando a culpa do nosso pecado, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia e está exaltado à direita de Deus. Nesse processo, nesse agora em Cristo Jesus, Deus mudou aquilo que antes Ele mesmo havia estabelecido, mas que era para ser provisório. Essa lei, essa separação, era tudo provisório e tinha um objetivo. Esse objetivo agora chegou à sua consecução, e agora chegou o momento da nova aliança, da verdade vir à tona, do antítipo que havia sido antecipado pelo tipo então surgir. A realidade que havia sido antecipada pela sombra agora surge. Mas agora, em Cristo Jesus, a mudança que o Evangelho aconteceu, ou trouxe. E quais são estas mudanças? A primeira está no verso 13. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Primeira mudança, Cristo promoveu a aproximação dos gentios aos judeus através do seu sangue. Eles estavam separados, eles estavam alheios, eles eram pecadores que não conheciam a lei de Deus, mas agora pela fé no sangue de Jesus, eles são perdoados dos seus pecados e agora são aproximados ao povo de Deus. Verso 13, vocês que antes estavam longe pelos seus pecados, agora foram aproximados pelo sangue de Cristo, quando creram em Cristo, quando entenderam o que Ele fez na cruz do Calvário. Segunda coisa, em Cristo houve a reconciliação de judeus e gentios. Verso 14, porque Ele é a nossa paz. Paz entre quem? Entre os judeus e entre os gentios, que estavam separados. Como é que como Ele promoveu essa paz? Verso 14, de ambos os povos, está lendo comigo aí? Ele fez um. De ambos os povos Ele fez um. Como é que Cristo, desses dois povos tão diferentes, faz um povo só? É porque, apesar de estarem separados, judeus e gentios têm uma coisa em comum: são pecadores. E eles têm outra coisa em comum: só podem ser salvos pelo sangue de Cristo. E terceira coisa em comum: tanto judeu quanto gentio só se salva mediante a fé no sangue de Jesus. Por isso, em Cristo, judeus e gentios se nivelam e se aproximam, e essa separação é desfeita. De ambos os povos, Cristo faz um povo único, salvo da mesma forma, pelo mesmo sangue, pela mesma fé. Portanto, não há mais diferença. Veja em terceiro lugar, ainda no verso 14, Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Lá no templo de Jerusalém tinha um muro que era chamado o Muro dos Gentios. O gentio não podia passar. Só quem passava dali para frente eram os judeus, porque dali para frente entrava no santuário para adorar a Deus. O gentio não podia, ele ficava do muro para cá. Aquele era chamado o muro da separação, separava judeus e gentios. Paulo olha para aquele muro e ele vê um outro muro.
do qual esse muro era o representante, que é a lei de Deus, aqueles mandamentos, aquelas ordenanças que eu já falei, a lei dietária, calendário, circuncisão e tantas outras leis que eram uma parede de separação. Paulo olha para aquela parede lá no templo e ele vê a lei de Deus e ele diz estas palavras extraordinárias: Cristo derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios, a inimizade. Por que inimizade? Porque essa lei, ela provoca inimizade entre judeus e gentios, e entre judeus e gentios e Deus, porque a lei de Deus mostra que nós somos pecadores e atrai a inimizade de Deus. De que forma Cristo então derrubou aquela parede? Ele diz no verso 15: ele aboliu na sua carne. Como aboliu na sua carne? Naquele momento, a gente pensa pouco nisso, porque a gente, quando pensa na cruz, pensa só na questão dos nossos pecados, não é? Mas quando Cristo estava sendo crucificado, num certo sentido, a lei estava sendo pregada na cruz, no sentido de que ela ali encontra o seu verdadeiro cumprimento e a sua consumação, e ali a condenação que ela traz é desfeita, e portanto ela é abolida no sentido de papel condenador, tanto de judeus quanto gentios. Não é isso que ele diz? Verso 15: aboliu na sua carne, ele está se referindo aqui à sua morte, a morte na cruz. Aboliu na sua morte a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Não faça isso, não faça aquilo, faça aquilo outro. Cristo aboliu isso na cruz, quando ele recebeu aqueles cravos, e com esses cravos ele cravou ali aquela lei. E agora, dos dois povos inimigos por causa dessas leis, ele criou em si mesmo um novo homem. Como assim um novo homem? É óbvio que a comparação é com quem? Adão. Adão foi o primeiro homem, e em Adão nós todos estávamos representados. Adão é o cabeça da raça, em Adão estava a humanidade toda. Mas agora Cristo cria em si um novo homem, um novo povo, uma nova raça, unida pelo mesmo princípio de salvação pelo sangue de Cristo, pela fé, abolindo assim a diferença racial. Uma nova raça, uma nova humanidade surge na cruz. Eu queria que a gente parasse de pensar na cruz somente em termos individuais. Ele morreu pelos meus pecados, isso é verdade, mas ele fez mais do que isso. Ele morreu ali naquela cruz para que você fizesse parte desse novo povo, dessa nova raça que Deus idealizou lá na eternidade. E assim ele fez a paz. Final do verso 15. Continuando, a última coisa, a penúltima coisa que Cristo fez, verso 16: e reconciliar-se ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus. Judeus e gentios agora reconciliados entre si e com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade entre judeus e gentios, e entre judeus e gentios e Deus. Vindo ele, verso 17, evangelizou a paz a vocês que estavam longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus. Verso 18, ele fala da quinta coisa que Cristo fez por nós: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Gente, antes de Cristo vir e abolir a lei, tirar a parede de separação, destruir a divisão entre judeus e gentios, só quem tinha acesso a Deus era o povo de Israel. Mas não era todo judeu. De entre o povo de Israel tinha uma tribo, que era a tribo de Levi, e dessa tribo Deus tirava os sacerdotes, que eram aqueles que ministravam no templo, que ofereciam sacrifícios, orações, e que se chegavam a Deus, e somente eles tinham acesso ao Santo dos Santos, local da presença de Deus. Tudo isso foi abolido agora. Paulo diz que em Cristo, veja só, verso 18, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai
acesso, entrada à presença do Pai pelo Espírito Santo, sem mediação humana, sem a necessidade de sacrifícios de animais, sem sacerdote que me tome pela mão e me conduza, mas eu posso, pelo Espírito Santo, chegar diretamente na presença do Pai, judeus e gentios, brasileiros, russos, chineses, todas as raças. E a última coisa, verso 19: assim já não sois estrangeiros, louvado seja Deus, já não sois peregrinos, vagando por esse mundo sem Deus e sem esperança, mas são concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Ele usa aqui 3 figuras para dizer o que é que nós somos agora. O primeiro, da pátria, né? São concidadãos, são cidadãos de uma nova pátria. Essa pátria é a pátria que é composta, é a nação dos santos. Santos aqui não é perfeitos, mas aqueles que foram separados e chamados por Deus pelo sangue de Jesus, judeus e gentios. Primeira figura. Segunda, verso 19, vocês são da família de Deus. Não somente somos cidadãos de uma nova pátria, mas somos membros de uma outra família, a família de Deus. E terceiro, nós fazemos parte de um edifício, somos o edifício onde Deus habita, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado a Deus. 3 figuras: pátria, família e edifício. Todas elas indicam o que é que nós somos agora. Essa é a razão pela qual nós estamos reunidos aqui nessa noite. E essa é a razão pela qual não deveria haver distinção entre nós, de raça, de cor, de gênero, de status financeiro ou social, porque o plano de Deus era exatamente esse, de um povo, de uma humanidade dividida religiosamente, economicamente, financeiramente, fazer um novo povo unido por algo tão forte que as diferenças fossem superadas, unidos pela fé no sangue de Cristo, aproximados pelo sangue, perdoados dos seus pecados, de tal maneira de que se tenha de haver um povo unido sobre a face da terra, é esse novo homem, esse novo povo. E aqui nós caminhamos então para algumas conclusões, pensando no verso 22, edifício no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a razão de ser da igreja. Por que é que nós nos reunimos como igreja? Por que é que nós estamos juntos? Porque nós estamos sendo a semelhança de um edifício construídos. Deus está no processo de levantar as paredes, de lançar o reboco. Os fundamentos já foram feitos, o fundamento é Jesus Cristo. É por isso que os apóstolos vieram e os profetas do Antigo Testamento, eles já lançaram a base e Deus agora está levantando as paredes. Eu não sei quando é que ele vai terminar, mas é isso que nós estamos, é isso que está acontecendo conosco, é isso que significa ser igreja. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.